Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao podcast aí do Você Concursado. Hoje a gente convidou para participar desse podcast o Stanley Ribeiro, né? O Stanley Ribeiro, que é advogado da União. Seja muito bem-vindo, Stanley. Muito obrigado, Bruno. E aí, pessoal? Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí por topar esse bate-papo. E nessa conversa aqui, a gente quer falar sobre vários assuntos relacionados a concurso. Logicamente, o tempo é curto, né? Mas a gente quer abordar o máximo de conteúdo para quem está assistindo realmente sair daqui já com algum direcionamento, com algum insight de algo que ele já pode começar a aplicar na preparação dele. E, logicamente, também falar um pouco sobre esses concursos que saíram, né? A gente quer falar sobre essa quantidade significativa de vagas que vai surgir esse ano, né? E como que a pessoa pode ali se preparar para enfrentar esses concursos. E, por fim, falar um pouquinho também sobre recursos para discursiva. A gente está com um advogado, né? Sim. Então, assim, se é para argumentar, tem que ser alguém que realmente conhece da matéria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para você que não conhece o Stanley Ribeiro também é professor aqui do Você Concursado, auxilia a gente na elaboração de recursos para a prova discursiva e também ele participa da elaboração de temas, né? Inclusive, ele participou da preparação aí para o concurso do Senado Federal. O Stanley elaborou temas aí para a prova discursiva de policial legislativo do Senado e também de analista processo legislativo, né? Que eram áreas assim bem específicas. E, assim, acertou, né, o tema da discursiva, acertou o tema de uma das discursivas. Tem, inclusive, lá no Instagram do Você Concursado qual foi esse tema. E, então, assim, é uma pessoa que está realmente antenada nessa área de concurso. E aí a gente quer extrair o máximo de informação de vocês. E, para começar, eu queria que o Stanley falasse um pouquinho sobre quem é o Stanley, né? Pessoal, meu nome é Stanley, tenho 40 anos, pai de 2 filhos. E fui advogado privado durante o tempo. Assim, essa minha ligação com o concurso não começou imediatamente, como com algumas pessoas acontece, né? Que na faculdade já vai se preparando. E aí é uma coisa até que já serve de um primeiro insight aqui para vocês, é realmente isso. Se você já tiver isso colocado na sua mente, você já começar o mais rápido possível, né? Porque realmente as coisas viraram para mim nessa questão de concurso quando realmente eu virei aquela chave e falei, não, agora eu vou me dedicar a isso, e a mentalidade foi outra, em busca de material, de ajuda, para me municiar das melhores técnicas também possíveis para poder lograr êxito, né? Então, você chegou a trabalhar na área privada antes, é isso? Sim, fui advogado, trabalhei em algumas instituições, né? Já tive um escritório meu mesmo, mas aí por questões até de afinidade de matéria, que eu tenho, né, até hoje, muita afinidade com o direito público, então eu fui buscando trabalhar mais com essa matéria, né? Como eu não trabalhava muito com isso, né, enquanto eu era advogado privado, eu resolvi fazer o concurso também, por outras questões também, né, de estabilidade, essas questões que a gente já conhece, né? Essa virada de chave que você fala, ela aconteceu por que motivo, assim? Quando que aconteceu? Você falou assim, putz, agora eu vou largar a área privada e quero ser servidor público. Não, você sabe que isso era uma coisa que eu tinha dentro da minha cabeça, assim, olha, com tantos anos eu tenho que ter, eu lembro até que era assim, com 30 anos eu tenho que ter minha vida mais ou menos resolvida, nesse aspecto, assim, né, de ter uma tranquilidade financeira, tranquilidade de dia a dia, de poder fazer as coisas assim. E aí esse tempo estava já chegando, eu falei, não, agora eu tenho que realmente me dedicar. E aí eu tive aquela consciência, né, de que se você realmente não se dedicar mesmo, não estou falando nem de questão de tempo, de carga horária, mas de ter aquela mentalidade, aquele compromisso de sempre estar estudando, sempre estar buscando aquele objetivo, né? Mesmo que você tenha pouco tempo, menos tempo, você trabalha o dia todo, está cansado, mas você tem que desenvolver um método para você de revisar, está cansado, você faz exercício, faz uma coisa um pouco mais tranquila, mas que você sempre tenha aquela constância, né, no estudo, e ter essa mentalidade que você vai conseguir, né? Acho que também é uma coisa importante você ter essa crença em você acreditar, não, eu consigo, eu posso, não desanimar. Nos primeiros concursos você pode não lograr uma posição tão boa, mas uma coisa interessante nesse mundo dos concursos é que a preparação, ela não é linear, os resultados não são lineares, vamos dizer assim, né? Então, não quer dizer que você estudou um ano
não vai passar, vai precisar estudar mais 2 anos para passar, de repente, mais 2 meses, 3 meses você passa. Então, o importante é a continuidade, a consistência, né? E você, nessa sua preparação, você já começou a estudar focando no concurso de advogado da União, ou você fez outros concursos nesse período aí? Como é que foi essa trajetória? Eu fiz outros concursos porque inicialmente, na época que eu virei dessa virada de rumos, né, essa virada de mentalidade, estava saindo muitos concursos de analista, de tribunal. E aí eu tive uma ideia assim, não, nesses concursos vou tentar me aproximar, geralmente são mais vagas e tal, para poder já ingressar nesse mundo do concurso, e aí se eu lograr isso, eu vou acabar tendo mais tranquilidade, né, para passar. Então eu fiz STJ, TSE, MPU, fui aprovado em todos esses concursos. Foi aquela história, depois que você atingir um certo nível, você já vai começando a passar em vários concursos, né? Mas você foi reprovado também? Também, claro, claro. Ufa. Com certeza. Com certeza. Então, as reprovações fazem parte, né, do nosso caminhar, então é importante ter essa resiliência de saber que, ó, passou, reprovei, vamos colher o que foi de positivo, o que eu errei, o que eu posso... É um aprendizado também, né? Não pode só pensar na questão negativa, né? E aí, você foi aprovado nesse concurso? Você chegou a assumir algum concurso desses? Não. Interessante isso, né? É isso que eu tô falando. Você começa a passar e as coisas vão fazer uma bola de neve positiva, assim, na sua vida, né? E aí eu fiz o concurso de advogado da União, que é o concurso que eu exerço até hoje, né? Muito feliz, inclusive, nessa atividade. E eu entrei nele, não cheguei a assumir nenhum dos outros concursos, que foi rápido, assim, essa transição, né? De sair dos concursos, saiu esse, eu passei e já fui para ele. Inclusive, eu tive muitos colegas pedindo, pede desistência, porque eu passei, mandava e-mail para mim, aí eu prontamente pedi desistência. Me lembro que eu pedi desistência do TSE, porque alguém tinha pedido, olha, minha esposa já está para ser chamada e tal, e eu já estava lá, né? Eu falei, não, então peço. Já fica até a dica para quem está assistindo o vídeo, né? Se você for aprovado, né, num concurso, e depois se for aprovado em um outro e não for assumir, cara, assina esse termo de desistência para quem está ali na fila conseguir ser chamado, né, mais rápido. Cara, isso aí Sim. ajuda demais. Eu tive também o privilégio de assinar um termo de desistência de um concurso, que foi o concurso de analista lá do TST, Sim. né? Porque eu já estava aprovado em outros concursos. Mas, assim, ajuda muito, né? Quem está na fila. Isso facilita demais ali o processo de nomeação e tudo. Então, fica a dica aí. Você que está assistindo o vídeo, Sim. provavelmente vai ser aprovado em vários, assim como o Stanley. Né? Então, faça isso. Agora, Stanley, você assumiu esse concurso de advogado. E como é que é essa função? Como é que é o trabalho? Olha, é um pouquinho. Ele tem duas grandes facetas, né? O advogado da União, ele pode trabalhar no contencioso, como um advogado privado costuma trabalhar mais, e no consultivo, né? Eu particularmente trabalho no consultivo, né? Trabalho na consultoria jurídica do Ministério dos Transportes. Então a gente ajuda a formular as políticas públicas, medidas provisórias que vão sair, decretos, normas internas ali, a própria formulação da política pública, se ela está seguindo o que prevê a legislação, dúvidas que o gestor tem. E tem a vertente do contencioso, que aí você vai defender a União mesmo ali nos processos em que ela é autora ou é demandada também, que você vai fazer audiências, fazer sustentações orais, é uma atividade bem dinâmica também. Então tem para todos os gostos, assim, de atividade, de matérias, são muitas matérias, nós temos vários ministérios. Então, se você não se identificar com uma matéria específica, você pode pedir para ir para outra. Até matéria internacional nós temos. Matéria penal é bem residual, mas tem também, quem gostar, nós temos atuação em processos de arbitragem internacionais. Então, é uma atividade bem interessante. O concurso da AGU é um concurso que tem várias matérias, né, para você conseguir ser aprovado. Um concurso com um rol gigantesco de matérias que você precisa estudar para a prova. E também tem a parte de discursiva, né? Então, assim, é um grande desafio para quem está se preparando para concurso, porque ele tem que conciliar tudo isso. Como é que foi para você conciliar todas essas matérias e ainda se preparar para uma discursiva num concurso de alto nível como é esse concurso da AGU? Sim, nesse concurso específico, a discursiva ela não é no mesmo dia da prova objetiva, até porque são mais 2 dias de discursiva separadamente, são muitas matérias realmente a ser cobradas. Mas a questão você já tem uma mentalidade de que você vai passar para a discursiva, então você já tem que, durante o estudo da objetiva,
você já ter aquela mentalidade de que, isso aqui pode cair, isso aqui é interessante. E aí, o que você pode pensar para separar esses assuntos? Legislação nova, coisa que mudou, jurisprudência, julgamentos que saíram há pouco tempo, súmula, se tem um assunto que é sumulado, e lógico, identificar qual o concurso que você está fazendo, quais são as matérias ligadas àquele concurso, quais são as matérias que são mais cobradas, as matérias fortes, e a atuação daquele órgão, qual é o forte daquela matéria, né? Se você vai ser um procurador da Fazenda, por exemplo, que é da carreira da Advocacia Geral da União também, né? Você vai trabalhar com bastante tributário, então é interessante você já ter isso em mente, que provavelmente a questão discursiva vai ter alguma coisa envolvendo direito tributário, e você já ter enquanto você está estudando para o objetivo, já ter aquela mentalidade, e separando alguns assuntos, vendo, isso aqui pode cair, isso aqui não pode cair num primeiro momento, né? Sim. Inclusive, na época que você estudava, não tinha a biblioteca de discursivas, né? Não tinha a ferramenta de estudo do Você Concursado. Mas hoje tem essa biblioteca discursiva e eu acredito que ela possa auxiliar justamente nesse sentido, né? Por exemplo, você começou a estar estudando uma matéria, aí você, poxa, essa matéria aqui, beleza, fechei esse conteúdo, só que é uma matéria relevante para esse concurso. Talvez possa vir a ser cobrado na discursiva, né? E aí você entra na biblioteca de discursivas do Você Concursado, pesquisa a matéria, joga o assunto, né, na descrição ali, e aí você pode selecionar algumas discursivas que já cobraram aquele conteúdo para você poder praticar, né? E aí é uma forma até de fixar, né, o conteúdo que você estudou ali, servindo inclusive para prova objetiva também, né? Claro, com certeza, é um instrumento valiosíssimo, né? Realmente não tinha na minha época, né? E aí vem uma segunda parte depois de você fazer essa triagem, que aqui você tendo as discursivas, essa triagem já é feita para você, né? Então você tem muito menos trabalho, você pode, claro, fazer a sua própria triagem, o que você acha que tem, mas você vai ver o que tem caído realmente, né, na prática, acessando o banco de provas discursivas. E aí você vai para um segundo momento, que é um momento de treino também, né? Porque nós estamos falando aqui de um momento ainda de, vamos dizer, planejamento, né? Mas a prova discursiva envolve a prática também. Então, se você não praticar, que é uma coisa é você saber a resposta e colocar ali, marcar, né, a resposta correta. Outra coisa é você organizar as ideias. Você tem que organizar várias ideias quando você está fazendo a discursiva de forma lógica, né, progressiva, para que a prova seja bem examinada, bem conceituada pelo examinador. Até porque é uma atividade que você acaba exercendo na hora que você assume o cargo, né? Por exemplo, lá você escreve bastante, né? No exercício da sua função lá como advogado. E em outros concursos que cobra discursivo, você atua de fato ali escrevendo, né? Então, realmente precisa saber organizar essas ideias. Agora, é até interessante você falar disso, porque muita gente, quando vai se preparar para concurso, acha que se eu tiver o conhecimento do conteúdo, eu vou bem na discursiva. É essa mentalidade que a galera vai para o concurso e que faz com que muitas pessoas nem pratiquem, né? Então ela, vou focar aqui no conteúdo porque sabendo o conteúdo eu vou bem na discursiva. O que você acha disso? Não, foi bom você tocar nesse assunto, porque realmente é uma grande armadilha quando a gente está falando de prova discursiva. Essa sensação de que você está suficiente, que você não vai treinar, você não vai escrever. Como eu disse, quando você vai colocar várias ideias juntas no papel, é diferente. É uma outra questão. Então, você tem que realmente treinar isso. E ainda tem a questão da prova ser manuscrita, né? Então, hoje, como a gente escreve pouquíssimo, a gente precisa forçar a escrever, porque são várias linhas que você vai escrever numa única manhã, às vezes é manhã e tarde, dependendo do concurso. Então, é um exercício. Eu lembro muito bem assim que foram 3 turnos de discursiva no meu concurso. Eu lembro que no terceiro turno, na última questão que eu estava fazendo, eu não aguentava mais escrever. Mas eu pensei, não posso desistir de jeito nenhum. Eu estou aqui já, vou continuar escrevendo, mas a minha mão doía. Então, realmente é importante. A gente escreve cada vez menos com a mão, né, só digitando, tablet, essas coisas. Porque no dia do vamos ver vai fazer diferença. E tem outra coisa além disso, né? Que assim, se a banca ela quisesse só saber o conteúdo em si, ela podia simplesmente colocar mais questões na prova objetiva, né? Então assim, se eu quero só saber se o candidato tem mais conteúdo, eu vou cobrar mais questões sobre aquele conteúdo. Mas ela opta, né? É uma opção da banca por trazer uma discursiva.
Então, o que ela quer de fato do candidato? Ela quer saber se o candidato sabe o conteúdo e se sabe escrever. Se sabe justamente organizar as ideias, se sabe, né, pegar aquele conteúdo e passar de forma fluida para quem está lendo, né? Então, ela quer saber se o candidato tem essa habilidade. E essa habilidade você só adquire escrevendo, né? Exatamente, é uma habilidade importantíssima. Inclusive, assim, a gente como trabalha com recurso, então a gente vê muitas provas, né, de alunos, então você vê claramente distinção entre provas, né? Um aluno mais bem preparado, você vê que a prova dele é fluida, você lê com facilidade, ele tem elementos da língua portuguesa ali que facilitam você ler. E, ao mesmo tempo, você vê provas que parece que o candidato está respondendo isoladamente as perguntas, são vários itens, mas ele parece que está respondendo sem aquela ligação, sem aquela fluidez que é necessária e faz pontuar bem, né, nas provas. Aproveitando que você começou a falar de recurso, né, você tem feito vários recursos, inclusive agora com você concursado, né, você tem tendo acesso a várias provas. E assim, como advogado, eu acredito que é uma habilidade que você tem, né? Saber recorrer ali de algo. O que normalmente numa prova facilita esse processo de revisão do recurso? E assim, o que o recurso em si ele pode trazer de benefício para o candidato? Não, primeiramente é bom a gente sempre ter a ideia de que as provas discursivas valem bastante ponto, né? Na maioria dos casos, e não é dada atenção devida pela maioria dos concursados. Então, se você já tiver essa atenção especial para as provas discursivas, você já vai sair na frente, né? Tem uma prova, inclusive, do TRF, terceira região agora, que a prova discursiva veio valendo 67% da nota final do concurso, tá? Ela veio valendo bem mais do que a prova objetiva, inclusive. Exatamente. E aí a questão do recurso entra nessa lógica, na ideia de que você não pode desistir, né? Se você se preparou para a prova discursiva, deu aquele gás, então, e na hora de recorrer, se você se achou injustiçado, realmente houve uma questão desse, você tem que recorrer e se tiver a mínima chance, essa é uma questão que eu pontuo bem, recorra, porque depois você pode se arrepender você poderia ter ganhado um ponto ali, já poderia estar no carro que você sempre almejou, ou estar numa situação mais tranquila ali para poder estudar para outro concurso. Então, o recurso é fundamental para você aumentar a sua nota. A gente tem tem resultado positivo aqui com vários alunos aqui nossos, né? Tem algum caso específico que você lembra assim de recurso que te marcou? Eu lembro de um concurso, acho que foi Cefaz, Alagoas, se eu não me engano, que o candidato conseguiu muitos pontos, assim, ele me mandou uma mensagem bem assim, emocionado e tal, obrigado, você me ajudou mesmo, eu já vou conseguir ser nomeado agora já na primeira levada e tal, muito obrigado mesmo, valeu muito a pena ter feito o serviço, né, o serviço de recurso, ter contratado o serviço de recurso. É o que eu digo, se você tem a chance de recorrer, recorra. A gente sempre tem uma política aqui de fazer com bastante transparência a análise dos recursos, se não couber a gente não faz, entendeu? Então realmente a análise que a gente faz é porque se a gente disser é porque a gente tem a convicção que você tem condições de conseguir ponto, ainda que não consiga no final, porque realmente não depende só da gente, né? A política do você concursado, né, para quem não conhece nessa parte de recurso, a gente faz essa análise preliminar da prova antes de começar a elaborar o recurso em si, né? E se a gente identifica nessa análise preliminar que a gente não tem margem para poder recorrer, né, a gente não acredita que consiga ganhar os pontos, a gente informa o candidato sobre isso para que ele possa, né, ter a transparência de que não cabe. E aí, nesse caso, se o candidato optar, ele recebe o dinheiro todo de volta, a gente não cobra nada dele por essa análise, justamente porque a gente entende que se a gente vai conseguir ganhar pontos, se a gente de fato acreditar que é possível, né? Então, quando a gente olha a prova e acredita, a chance de conseguir essa majoração é muito grande, e o Stanley assim, tem conseguido alguns resultados assim, fenomenais, né, nessa parte de recurso, inclusive esse caso que ele citou. Agora, Stanley, quando a gente está falando de recurso, a gente fala de aspecto objetivo, que são os critérios que a banca libera, né? Mas tem alguns aspectos subjetivos também, né? Então, Sim. que a gente às vezes não domina ali porque é de cada examinador, né? Exato. Você tem percebido que provas, né, iguais, tipo assim, com o mesmo conteúdo, recebem pontuações diferentes em concurso?
Sim, é bastante normal, bastante comum acontecer isso. Então, é importante essa questão do recurso, porque a gente já está trabalhando com isso no dia a dia, já tem um feeling grande de identificar uma questão que pode ser discutida ali, que realmente o aluno foi injustiçado, né? E, além disso, a gente acaba tendo aquela experiência de como apresentar o recurso, a argumentação para o examinador, né? Porque tendo vez que as provas são iguais, então tem que convencer o examinador de que realmente estava correto, mostrar isso, e cada prova você tem um argumento, ainda que para a mesma questão, a argumentação ela é colocada de uma forma específica para cada aluno, entendeu? Porque existe essa especificidade, essa necessidade de abordar de uma forma ou de outra, ainda que seja a mesma questão que a gente está recorrendo. Interessante. Então, se um candidato ele trouxe o mesmo conteúdo, só que a prova foi analisada provavelmente por examinadores diferentes, é possível que a nota venha diferente para os dois candidatos. E aí, na fase de recurso, é quando você tenta equilibrar isso, né? Então, poxa, se ele trouxe conteúdo, ele tem que receber a nota por aquilo. Mas você precisa convencer uma pessoa que provavelmente, né, já negou aquele recurso, já não concorda com aquilo, de, né, atender o pleito do candidato. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Exatamente. O mais comum é acontecer isso. Acontece também de o candidato ter respondido efetivamente e não ter sido pontuado, né? Então você vai demonstrar, olha, esse aqui não foi. Mas o mais comum é uma interpretação por parte da banca de que não houve a resposta, mas que ela foi respondida. Então, você tem que apresentar a argumentação de uma forma adequada para que o examinador veja, não, realmente... E a gente considera vários fatores, né? Que o pessoal está olhando várias provas. Então, assim como você tem que ter uma técnica adequada de fazer a prova, o recurso também você precisa demonstrar aquela argumentação de uma forma adequada, correta, rápida, porque o examinador não vai ficar olhando muito cada prova detidamente, como se ele estivesse refazendo a prova para você, né? Ele vai olhar a argumentação e é importante ter uma argumentação precisa, né, pontual, para que o recurso seja positivo. Você falou aí sobre o tamanho do recurso, né? Assim, a gente pega de vez em quando algumas peças de advogados, advogados privados, né, entrando com recurso no Tribunal de Contas sobre determinada matéria. E é bem comum a gente ver essas peças extremamente extensas, né? São documentos muito longos, assim, às vezes a pessoa fica repetindo a mesma coisa e tudo. Você acha que é esse o modelo adequado? Não. Pergunta meio, né? Mas é isso. O modelo que a gente adota aqui, que é o que eu julgo adequado também, senão também não estaria aqui, né? É esse. Você precisa ser sucinto, não precisa escrever coisas desnecessárias, mostrar conhecimento. A hora de mostrar conhecimento a mais, não é esse momento, entendeu? Você tem que mostrar que você respondeu a questão. Então, isso vale tanto para quando você faz a prova discursiva, quanto para o recurso, né? Na prova discursiva é a mesma coisa, você não tem que ficar elaborando demais, usando palavras difíceis demais. O rebuscamento não vai influir tanto assim na questão da prova. O interessante é você responder adequadamente o que foi perguntado, né? Certo. Massa. Agora, então, para finalizar essa parte de recurso, né, deixar claro para a galera, vale sempre a pena fazer recurso. Né? Com certeza. O que precisa ser analisado poxa, vale a pena pagar alguém para fazer o meu recurso? Dependendo da situação do concurso, às vezes não vale. Poxa, você já está lá nas primeiras colocações ali. Você quer fazer o recurso só para poder ficar realmente ali nas primeiras colocações. Sim. Mas não tem chance de alguém te tirar das vagas? Pô, não é o caso de você pagar alguém para fazer o recurso. Sim. Talvez seja o caso de você mesmo fazer. Ou da mesma forma, quando há uma situação em que a chance é muito pequena, né, que não tem ali grandes probabilidades de você conseguir entrar nas vagas ou na lista de convocados, aí você pode analisar e falar, pô, não vale a pena. Não vale a pena contratar alguém. E a gente está falando isso aqui, poxa, como você é concursado, né? Se Sim. fosse pensando só no site, a gente ia falar, não, tem que contratar o recurso profissional e tal. Exatamente. E não, tem que fazer o recurso. Agora, dependendo da situação, aí tem que avaliar se vale a pena ou não contratar o serviço, né? Até porque concurseiro exatamente. não tem dinheiro sobrando, né? Exatamente. Tem que ter eficiência no gasto aí, né, de material, de curso e várias questões.
Realmente, tem essas questões todas que você falou, às vezes não é necessário, é só uma questão... E aí, às vezes, muitas vezes o candidato fica com aquela, né? Ah, mas os outros vão recorrer também, e aí se eu não recorrer, e acaba entrando com um recurso que não tem muito sentido, perdendo tempo ali. Mas um outro aspecto interessante para a gente ressaltar aqui é que se a pessoa optar, um dos motivos interessantes de se optar por fazer o recurso também é que uma terceira pessoa fazendo, além dele ter todo esse know-how de filtrar se realmente você tem chance no recurso ou não, é essa forma de abordagem que nós já estamos acostumados a fazer e de ser um terceiro, né? Porque muitas vezes o candidato já está estressado de ter feito a prova e nervoso, emotivo ali de fazer. Então, um terceiro fazendo dá aquela questão de você ter um negócio bem mais técnico, né? Sem aquela emoção. Isso vale até para gente que é advogado, né? Então, poucos advogados que eu conheço, públicos ou privados, que fazem os próprios processos, né? Quando envolve a própria pessoa, geralmente a gente passa para um colega que vai ter aquela calma, né? E aplicar a técnica adequadamente. Legal, legal. Realmente, o emocional, ele afeta um pouco ali o discernimento na análise de um recurso que deve ser racional, né? Agora, Stanley, aproveitar ainda da sua boa vontade de dar fazer esse podcast aqui com a gente, eu queria saber a sua opinião sobre a preparação para essa época, essa fase. Por que eu digo essa época? Porque recentemente foram autorizados vários concursos no âmbito da União, né? Então, saiu uma autorização. E é a fase em que os candidatos ali começam, então, a organizar o estudo para poder enfrentar essa quantidade de concurso que vai sair. Só para você ter ideia, eu peguei aqui lá no Instagram do Você Concursado uma lista, né? Então, são aqui, aproximadamente 2.480 vagas, e aí tem oportunidade, né? Deve sair concurso para a ANA, ANAC, Anatel, ANEL, ANS, ANTAC, ANTT, Anvisa, então a área de regulação, né? Bacen, CVM, IBGE, IPEA, MDIC, Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão, que vem os cargos lá de gestor, né, de políticas públicas e tudo, Ministério da Justiça, Ministério do Planejamento e Previc. Então, aqui foi a lista de concursos que foram autorizados. Como é que você acha que o candidato ele tem que se organizar aí para poder enfrentar essa quantidade extensa de concursos sem se perder? Sim, o Executivo Federal teve muitas autorizações aí, né, para fazer concurso. Eu sempre acreditei, e ressalto, reafirmo aqui, que você pode se preparar para vários concursos ao mesmo tempo. Só que concursos que têm uma certa afinidade entre eles. Então, todos esses concursos que você falou têm essa certa afinidade. É claro que eles têm também a sua especificidade. Então, um estudo que você faz para vários concursos simultâneos, que não tem edital ainda, você vai pegar aquelas matérias que são o core desses concursos federais, né? Então, matéria de administrativo, que sempre cai, constitucional, né? Direito civil. Você vai estudando aquelas matérias porque vai servir para todos. Agora, é uma questão que nós temos observado muito, que todos os concursos, seja no judiciário, no executivo e no legislativo também, o legislativo já tinha essa tradição, né? De cobrar, de ser um pouco mais focado na atividade que a pessoa efetivamente vai exercer. Então, mais cedo ou mais tarde, se você quiser direcionar para um concurso específico, você vai ter que fazer uma identificação das especificidades daquele concurso. Mas é claro que se você já tiver aquele bem assentado, aquela questão das matérias gerais que caem para todos os concursos, você vai ficar mais tranquilo para adentrar nessas especificidades de cada órgão, né? Por exemplo, então, se você vai estudar para esses concursos de agências reguladoras. Cada agência reguladora ela tem uma especificidade, lógico, né? Cada um tem uma área. E dentro desses concursos de agência, você tem ali alguns cargos específicos para uma especialidade. Então, talvez um cargo ali específico para contabilidade, um cargo específico para a área jurídica, né? Então, ainda tem essa especificidade. Mas, como é um concurso de agência reguladora, talvez tenha algumas matérias dentro de direito constitucional, de direito administrativo, que são voltadas justamente para a atuação desses órgãos, né? Que seria, por exemplo, aqui, fazendo de cabeça aqui, a matéria relacionada dentro de direito administrativo, você tem ali descentralização, desconcentração, né, teoria da regulação, que são aspectos de direito administrativo que não são cobrados em concursos, por exemplo, de tribunais, né, de forma ali tão direcionada. Eu digo tão direcionada porque ocorre, vez ou outra, de cobrar, sim. Inclusive, cobrou no concurso TRT 18, mas que é uma matéria que é muito direcionada para a área de regulação.
né? Então, que é obrigatório que o candidato domine, né, para conseguir fazer ali esses concursos, certo? Exatamente, exatamente. Tem essas especificidades, tem leis muito específicas que são setoriais, no caso das agências reguladoras. É, a gente lá no Ministério do Transporte tem muita interação com a NTT, né? Então, é uma coisa bem específica. Então, mas se você já tiver um pouco já mais consolidado na sua cabeça essas questões gerais, o direito administrativo como um todo, você vai poder ter mais facilidade para pegar essas especificidades. Inclusive, essas especificidades partem sempre de premissas e balizas de teoria geral do direito administrativo, constitucional. Então, isso te ajuda também a refletir melhor sobre aquela matéria, ou até mesmo numa questão específica de você não saber a resposta, você conseguir ter um raciocínio jurídico ali em cima daquilo e acertar a questão. Então, isso é uma coisa interessante, você ter essa visão global, ter os princípios bem assentados na sua cabeça, as teorias mais comuns, que é uma coisa que você já não vai perder tanto tempo quando for estudar para concursos diversos. Você vai apenas revisar, nunca cair nessa armadilha também de achar que você já sabe, porque o direito administrativo é muito fácil, desconcentração eu já sei, porque o examinador, às vezes, a forma como ele pergunta não é tão simplória assim e você acaba se enrolando. E muitas questões demandam você realmente parar um pouquinho e fazer um raciocínio jurídico sobre a questão. Não é imediatamente aquela questão cara crachá, né? De, ou sabe ou não sabe, entendeu? Entendi. Então vamos lá, vamos ser bem prático aqui. Imagine que você agora era lá advogado da área privada, né? E aí decidiu estudar para concurso. Vou estudar para concurso porque saiu vários concursos autorizados. Eu quero me preparar, vamos pegar como exemplo aqui, eu quero me preparar para alguma agência reguladora, tá? Só que eu não sei qual edital vai sair primeiro. Não sei se vai sair primeiro a ANA, se vai sair o INS, se vai sair a ANAC, a NTT, enfim. Como que você, hoje, faria o planejamento do estudo? Olha, primeiro eu faria uma identificação das principais matérias. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de selecionar 3 matérias para esse concurso principais. Seriam constitucional, administrativo, direito civil, que tem muitos contratos, né? Nas reguladoras, por exemplo, na NTT, tem muitas concessões. As concessões públicas são feitas por meio de contrato. Então, são contratos complexos, grandes. Então, você tem que ter esse know-how de saber a teoria dos contratos, questões de nulidade, porque tudo isso permeia a sua própria atividade. Então, você tem que fazer essa triagem do dia a dia. Por exemplo, na NTT, eu vou estudar processo penal? Não. Eu posso estudar penal, a parte mais de servidor ali, porque pode ser que caia alguma coisa mais geral mas de processo penal, a NTT geralmente não está envolvida nessa temática. Então já é uma coisa que eu não vou perder energia estudando aquilo ali, né? E uma questão que eu acho interessante também, que eu fazia, era estudar várias matérias por dia. Uhum. Estudava geralmente 2 matérias ou 3 por dia. Você escolhe 3 matérias e durante um tempo você vai estudando elas ali, né, durante 15 dias mais ou menos, alternando, né? E aí é bom você sempre não fazer exercício imediatamente depois que você leu uma matéria, né? Então você estudou uma matéria aqui, você só faz exercício daquela matéria 2 dias depois, entendeu? Então o que eu falo assim de você lembrar, né? Você tem que lembrar do conteúdo. Tem que ficar relembrando e também você não cai naquela questão que você decorou porque você acabou de ler, acha que está sabendo, mas na verdade não está. Então você dá esse espaço. É interessante porque você ao mesmo tempo revisa e vê se você realmente está com aquela matéria já internalizada, né? Uhum. Então, assim, uma sugestão seria começar então com direito constitucional, direito administrativo, né? E talvez uma língua portuguesa, que são matérias que normalmente caem em todos os cargos, né? Agora, se você já tem uma base de direito constitucional, direito administrativo, aí você pode entrar, né, em alguma das matérias mais específicas daquele cargo, né? Que aí, como você falou, direito civil, talvez. Se você vai concorrer para algum concurso da área jurídica, né? Focar nessa parte de direito civil, enfim. Sim. Ou se for concorrer para uma outra parte, por exemplo, vou concorrer para contador, tenho um diploma de contador, então eu vou começar a pegar contabilidade geral e contabilidade pública. Sim, sim. É a base para esse meu cargo. Se eu vou fazer especialização, aí você vai ficar cargo de especialista, né? Vai ter que aí é um pouco mais complicado de você fazer essa preparação. Por quê? Porque você ser especialista em regulação da NTT é diferente de ser especialista da ANS. É diferente de ser especialista da Anvisa, né? Então aí seria o caso de, poxa, então eu vou focar nesse concurso aqui. Mas aí seria um segundo momento.
Concorda comigo? Sim. Teria que ser um segundo momento. Então, não seria para um estudo geral, né? Sim, Seria para um estudo depois com... Exatamente. Se você já tem uma base, aí você já pode partir para esse segundo momento. Mas não seria o ideal você tentar inverter o processo, né? Porque, como eu disse, existem premissas, né, do direito administrativo e direito constitucional que estão nessas normas específicas que você pode, se você não tiver bem o domínio dessas matérias, você vai acabar não entendendo muito bem, né, o que está acontecendo. Embora essas matérias específicas devem ser mais cobradas por meio de questão de lei mesmo, né? Você lendo a lei, você já vai ter a resposta, ele não vai ter, possivelmente não vai ter uma doutrina específica sobre aquilo, né? Mas ali, às vezes, isso é bom, mas às vezes você também precisaria de um entendimento prévio de algumas questões para compreender precisamente o que está descrito ali, né? Até porque a lei, ela não pode contrariar a Constituição. Então, você Exato. precisa conhecer a Constituição, porque ela vai servir de baliza para você compreender depois a legislação de forma mais rápida, mais direcionada. Beleza. Agora, todos esses concursos que a gente trouxe aqui são concursos da área federal, do Poder Executivo Federal, né, em regra. Agora, daria para conciliar essa preparação com outros concursos da área do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, como é o caso do concurso da Câmara dos Deputados? Como é que você acha que daria para fazer essa conciliação? Sim, eu acho que dá também. Você tem que ter um certo cuidado de, dentro dessas matérias que sempre caem, ver o que mais cai, né? E aí, isso que um ponto interessante de ressaltar é que os cursinhos já tem isso mastigado para você, então você tem que perder menos energia com isso, né? Mas, por exemplo, um concurso de casos do legislativo vai cair constitucional, porque vai cair processo legislativo, né? O processo legislativo está, em grande parte, na Constituição, embora tenha a questão de regimento interno para você resolver. Inclusive, você estudando o processo legislativo pela Constituição, tem muita coisa ali que está replicado no regimento, que se você souber, você já não vai ter que ficar lendo aquilo, né? Você vai ter as questões mais específicas. Então, existem matérias que elas estão em todos os concursos, praticamente. Aí, basta você ver mais a questão da abordagem, né? Então, o concurso de legislativo, geralmente cai processo legislativo com certeza, mas cai questões relacionadas a controle externo, né? Tendo em vista que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar, né? Ali, competência do órgão de controle. E aí você tendo esse filtro, ou alguém que faça esse filtro para você, né? No caso dos cursinhos e tal, é uma coisa interessante, que você também não vai perder tanta energia. A Constituição é imensa, trata de vários pontos, e tem pontos ali que certamente tem pouquíssima chance de cair. Então não adianta você também ficar olhando a Constituição inteira, você começa do específico, né, nesse caso, nesse concurso da Câmara dos Deputados, você começa dessas questões de processo legislativo para depois ir olhando outras questões, porque há uma chance muito grande de cair questões desse, inclusive foi de processo legislativo a questão do concurso do Senado, né, que a gente fez, envolveu um assunto de medida provisória, que é um assunto que cai muito nas casas legislativas, né, porque tem várias nuances, várias questões para serem perguntadas, né. Então, tratando assim um pouco de questões discursivas, quando você está fazendo aquela triagem que eu comentei no início, é interessante você ver os assuntos que podem se desdobrar, né? Porque se você vai fazer uma discursiva de 30 linhas, 60 linhas, que seja, tem assuntos que são reduzidos, né? Apesar de serem importantes. Então, você vê, não, isso aqui, se cair, como é que eu vou escrever 30 linhas, 60 linhas sobre isso aqui? Então, você já vê, no caso de medida provisória, esse é um assunto sempre bom para cair, porque tem várias e várias nuances, tem entendimentos jurisprudenciais, entendeu? Então, tudo isso faz com que aumente a incidência nas provas, até para o candidato ter o que escrever e ser avaliado a prova discursiva dele, né? Sim, e a gente conta com essa sua análise, com esse seu know-how, para poder montar esses temas, né, para esses concursos, esse concurso da Câmara dos Deputados, né, que está aí previsto, até para a gente poder dar esse diferencial para os alunos do Você Concursado conseguirem ali ficar entre as primeiras colocações, assim como aconteceu no concurso do Senado Federal, em que a gente teve vários alunos ali dentro das vagas, e foi um concurso muito louco, né? Porque homologou num dia e chamou no outro. Então, assim, o pessoal já foi convocado, já tomou posse, enfim.
E graças, né, em partes aí, lógico, tem a preparação do aluno, em tudo, tem todo o mérito do aluno, mas um pouquinho do você conquistado ali com um tema que você Sim. já tinha inserido, ajudou essa galera, né? Fora a técnica, fora a preparação para discursivo que você conquistado aí, tem uma série de ferramentas para poder auxiliar, né? Agora eu queria saber de você, Stanley, para a gente poder já finalizar aqui, para esses concursos da área jurídica, né? O concurso, eu digo área jurídica da carreira jurídica propriamente dita, que seria o advogado, o defensor, o procurador, o juiz, né? Tem muita gente que sonha em ter esses cargos. Aí a minha pergunta é a seguinte, para quem vai começar a estudar agora, você sugere que ele já comece se preparando para esses concursos, ou você acha que é o caso de começar a fazer um concurso de um poder legislativo, de um poder judiciário, se preparando para esses concursos de técnico e analista, para depois tentar esse concurso maior, ou não, já vai direto? O que você acha? Não, esses concursos são concursos um pouco mais complicados, né? Então, as matérias são mais densas, né? As matérias jurídicas são bem mais densas, então você provavelmente não vai conseguir responder as questões com um material muito enxuto, então você vai ter que ter um aprofundamento maior, e tudo isso demanda mais tempo também, né? Consumindo esses materiais e internalizando, fazendo exercício, acompanhando a jurisprudência, porque cai muita jurisprudência nesse tipo de concurso. Então, o ideal, acho que, até para aplacar aquela questão do nervosismo também, seria você você não é concursado ainda, ou quer melhorar um pouco no cargo para ter um pouco mais de tranquilidade, passar num tribunal, num cargo de analista, para ter mais tempo para poder livre, para poder estudar com mais afinco, porque esses concursos realmente nada impede você de estudar diretamente para um concurso desse, mas são concursos que demandam um gasto de energia assim, maior, e se você tiver maior tranquilidade financeira e de tempo, né? Muitos tribunais têm uma jornada um pouco reduzida, muitos têm home office, e aí você pode alterar a sua agenda ali, controlar o seu dia melhor para poder render mais, tanto nas questões do trabalho mesmo, como nas questões do estudo, né? Eu acho interessante você fazer essa escala para você ter mais tranquilidade. Certo. Então a escada, nesse caso, seria um caminho mais simples, né? Você tentar outros concursos menores, com menos matérias, né? E depois que já tiver estabilidade, já tiver o controle financeiro, aí você consegue direcionar mais tempo para esses outros concursos. Bacana. Foi mais ou menos, foi isso que você fez, só que não deu tempo, né? De assumir essas exatamente. Fui feliz do meu momento ali, né? Não cheguei a assumir, mas a preparação é isso. Você vai não é linear a aprovação, como eu disse, questão de tempo, essas questões, mas você sempre acumulando ali conhecimento, acumulando experiência, você vai chegando longe. E aí esses concursos de área jurídica são um pouquinho mais complicados, você precisa de ter um conhecimento prévio bem alinhado, assim, para depois entrar em divergências jurídicas mais aprofundadas, de doutrina mais complexa, né? E aí já é um segundo momento, né? Isso aí é legal você falar, porque tem concurseiro que gosta de ir no que é específico, né? Então ele começa a estudar direito constitucional, aí ele vai pegando ali e tal, não sei o que, daqui a pouco ele já não tem essa jurisprudência, tem essa doutrina, e eu tenho que saber isso aqui, e dá vontade de falar assim, calma. A jurisprudência é uma exceção. Você vai começar, vão ter ali, sei lá, 10 questões na prova, talvez uma caia sobre jurisprudência. Existem centenas de jurisprudências, então assim, não é efetivo, né? Não é eficiente você se preparar no início já querendo conhecer todas as jurisprudências. Né? Não, exatamente. Essa questão de jurisprudência, você decorar jurisprudências, não funciona muito bem. Até você pode esquecer no dia da prova. Acho que se você tiver o conhecimento da matéria, você vai lembrar muito mais fácil que tem uma jurisprudência sobre aquele assunto, que ela traz uma exceção para uma regra, entendeu? Se você pegar uma lista, eu vou pegar uma lista de temas aqui de jurisprudência, vou ficar lendo elas aqui, só o tema. Se você não tiver o conhecimento da matéria específica, vai ficar complicado de você guardar esse assunto, porque são muitas informações e informações que é um pedaço de informação, são informações isoladas de várias matérias. Então você tem que contextualizar aquilo, você tem que trazer aquilo dentro da matéria, entendeu? E se for uma questão nova da jurisprudência, aí sim, é bom você olhar, dar uma revisão antes da prova, porque geralmente a chance de cair novidades legislativas e jurisprudência
principalmente as novas, é grande. Massa. Gente, queria agradecer, né, a quem está assistindo o vídeo e agradecer também ao professor Stanley Ribeiro por topar, bater esse papo com a gente. Eu acredito que você trouxe aqui vários pontos, né, esclarecedores para quem está se preparando para concurso. E a gente agradece aí você também topar, fazer parte da equipe do Você Concursado nessa jornada aí rumo a diversas aprovações, né, de alunos. Não, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar ajudando essa moçada que está nessa jornada aí do concurso. Eu sei como é difícil e também como é gratificante quando a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? E estou à disposição aí para novas conversas. Quem quiser trocar uma ideia, aí a gente está sempre à disposição. Certo. Você quer deixar seu Instagram? Eu não tenho Instagram, só a moda antiga, mas se alguém tiver alguma questão para mim, pode encaminhar para o curso aí que eu vejo. Beleza. Com o pessoal. Entendeu? Só mandar para o @você concursado, então, que a gente entra em contato com o Stanley, beleza? Gente, então é isso. Um abraço. Até mais. Até mais.